Muito boa noite. Hoje, 11 de junho de 2021, terceiro encontro da disciplina Filosofia da Ciência, ministrada para os primeiros períodos dos cursos de licenciatura em Ciência da Natureza com habilitação em Química, Biologia e Física do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Confresa. Pessoal, muito boa noite. Por gentileza, acessem www.mente.com, digitem essa sequência numérica, 36148758, vocês conseguem participar da apresentação. A gente está retomando um pouco da apresentação que foi utilizada no encontro anterior, retomando algumas questões que merecem revisão, e depois partindo para a finalização da nossa atividade que foi iniciada no encontro passado, conforme já repassei para vocês no grupo do WhatsApp. Bom, falamos um pouco sobre a rede federal, que é um conjunto de instituições que seguem regras bastante parecidas e que prestam uma educação do tipo científica, profissional e tecnológica. E aí acredito que ao longo dessa disciplina a gente vai conseguir identificar principalmente por que ela é profissional e por que ela é tecnológica. Então, essas são algumas questões. O Brasil é bastante grande e nós temos instituições da rede federal em todos os estados da federação. Na aula passada foram distribuídos alguns fragmentos de texto, ou seja, partes de um capítulo de um livreto sobre metodologia da pesquisa, ou metodologia científica. Vocês fizeram leitura, vocês também buscaram fontes adicionais, ou seja, outro material escrito, algum vídeo, alguma coisa assim. Espero, de coração, que tenham complementado essa leitura ou essa pesquisa depois. Isso demonstra empenho, dedicação e preocupação com a qualidade da formação que vocês estão recebendo. O ensino superior é para ter uma qualidade bastante diferenciada em relação ao ensino médio, mas essa qualidade só virá se vocês também fizerem alguns esforços. A gente começou na aula passada a apresentação de conceitos e informações adicionais encontradas. Vamos já retomar isto. Fizemos um levantamento sobre quais eram os tipos de conhecimento que estavam no material. Então, 3 deles estavam disponíveis, como conhecimento científico, conhecimento empírico e conhecimento filosófico. Falamos alguma coisa sobre eles, mas agora eu deixarei de comentar agora para comentarmos quando os grupos fizerem a exposição. Trios ou duplas, no caso. Bom, isso aqui, pessoal, se vocês quiserem ir complementando, é o que a gente discute antes de começar a participação dos trios ou das duplas. Essa pergunta é a seguinte: como devemos entender os conhecimentos e seus lugares de aplicação? Bom, a gente falou um pouco sobre conhecimento filosófico no encontro passado. E aí a gente discutiu o que é a filosofia, que é uma área de conhecimento, é uma ciência. Ela traz reflexões, perguntas, questionamentos sobre os grandes problemas da existência humana. E aí o ser humano, ele não pode ser fragmentado ou dividido. Acho que deixa eu ver se eu lembro o nome de vocês. Acho que Jusilei tem uma filha, não é, Jusilei? Tenho, professor. Tem uma filhinha de 6 anos. 6 anos? Ah, já está grandinha, não é? Já tá grandinha. Tu vives com companheiro, esposo, alguma coisa assim? Sim, sou casado, vivo com meu esposo. Beleza, então por que eu trouxe essa questão? Porque a gente não pode ver o ser humano em um único aspecto. A Jusilei, ela é mãe, a Jusilei também é esposa. A Jusilei, em algum momento, ela foi ou talvez venha a ser profissional, professora. A Jusilei agora ela é estudante. Então, aí a Jusilei tem outras coisas, ela tem a vaidade, ela tem a autoestima, ela tem o cuidado com ela mesma. A Jusilei tem outras áreas de interesse além dessa licenciatura, tem outras responsabilidades. De repente, ela cuida do pai, da mãe, auxilia alguém da família. Então, o ser humano... Da minha mãe. legal. O ser humano, ele é um bloco multifacetado, ou seja, a gente faz diversas coisas na nossa vida, a gente tem diferentes papéis sociais. E aí o desafio da educação que forma para o mundo e não só para um determinado aspecto é fornecer essa visão global ou integral do ser humano para vocês. Tudo bem?
Então, quando a gente fala em um determinado conhecimento, a gente fala sempre que a filosofia ou conhecimento filosófico discute sobre as grandes questões da existência do ser humano, que podem ser desde aquelas voltadas aos cálculos matemáticos, a questões sobre a existência do ser humano, sobre de onde a gente veio, para onde a gente vai, se vale a pena determinadas condutas durante a vida, porque essa nossa vida é bastante passageira, mas há diversos questionamentos sobre se existe uma coisa maior do que a matéria, ou se existe uma coisa depois de que quando acaba a nossa existência ocupando esse corpo aqui, que seria limitado de matéria e tudo mais. E aí a gente fez essa pergunta, como entender os conhecimentos e os seus lugares de aplicação? Deixa eu ver se tem algum questionamento aqui dele. Ah, não, que foram participações. Então alguém colocou para descrever a metodologia científica do seu trabalho de forma teórica. Isso aqui, pessoal, não ficou tão alinhado com o que eu queria, não. Por quê? Eu quis perguntar, a gente viu 4 tipos de conhecimentos: religioso, teológico, científico, filosófico, senso comum, ou empírico, não é? Então, eu quero saber quais são os lugares de aplicação, onde que a gente aplica cada um. Alguém arrisca dizer onde que a gente aplica cada tipo de conhecimento? Professor, pode falar? Pode, claro. O conhecimento científico, na verdade, muitas vezes ele está em todo o nosso dia a dia. Nossa professora deu um exemplo de que até um bebê, às vezes, pratica conhecimento científico, de experimentar uma coisa, fazer um teste, criar uma hipótese e verificar se essa hipótese dele é real. Isso já é o conhecimento científico. Ele é apresentado para nós nas salas de aula, durante o nosso dia a dia, na química. E o conhecimento religioso já está mais ligado a quando vamos à igreja, ou quando temos uma necessidade de uma paz interior que nós não conseguimos encontrar na ciência, aí nós buscamos a religião. Já o conhecimento empírico, eu acho que o senhor falou, que é o conhecimento popular, a gente vai passando de geração em geração, é dentro de casa, é nas ruas, no convivimento com a sociedade. São aqueles conhecimentos tipo, você não pode tomar banho depois que você come. São conhecimentos empíricos, passados de geração em geração. Beleza. Eu vou só trazer uma pitadinha a mais. Não. E aí, pessoal, vocês entraram num curso superior e, eventualmente, o que um professor fala pode ter um posicionamento um pouquinho diferente do outro professor. Beleza? Não estou dizendo aqui que ela falou exatamente isso. Estou dizendo que Jéssica disse que a professora falou determinada coisa. E aí eu vou trazer só uma complementação ou uma coisa para vocês ampliarem a visão. Uma criança, ela pode fazer ações que estão dentro do procedimento científico ou do conhecimento científico, beleza? Ela pode fazer, ela pode testar, ela pode ter uma hipótese, ela pode verificar o que deu certo ou não, mas ela não produz necessariamente conhecimento científico, ela executa ações que também estão presentes no conhecimento científico, mas ela não faz tudo, entenderam? Porque o conhecimento científico, ele pressupõe um caminho a ser percorrido, e aí vocês viram um método hipotético ou hipotético dedutivo, vocês viram que a gente tem um problema, a gente tem a formulação das possibilidades, seriam as hipóteses, depois a gente tem uma testagem disso para ver se dá certo ou não. E no final a gente encaminha para uma publicação e divulgação de resultados. Então isso é um percurso científico. Se não ocorrer essa estruturação que gere um conhecimento ou um acumulado científico divulgado de forma estruturada, a gente não tem tudo, a gente tem algumas ações que coincidem. Aí sim, eu concordo totalmente que a criança, o bebezinho, pode ser que ela execute algumas ações que estão presentes dentro do procedimento científico ou o procedimento que leva a formar o conhecimento científico. Mas ela executar mesmo, aí ela não vai executar mais por uma limitação da idade, né? O bebezinho, ele não tem todos os instrumentos que nós temos. Beleza? Só complementando. Beleza? Não sei se me fiz entender. E aí pode ser a interpretação de vocês e tudo mais. O que eu sempre vou chamar a atenção é, a gente pode ter eventuais divergências, opinião diferente de um professor e outro, mas ela sempre tem que ser fundamentada, ou seja, eu tenho que explicar, eu tenho que me justificar o que eu estou considerando a mais ou a menos, ou para dizer que não é bem como A ou B falou. E aí eu não estou dizendo exatamente professor Lucimar, estou comentando a partir
do que Jéssica nos trouxe, explicando que como a criança não tem sequer condições de fazer todos os itens do percurso de formação do conhecimento científico, ela vai executar ações. Pode ser que ela execute ações, mas não é completamente o que seriam as etapas de construção do conhecimento científico. Tudo bem? Aqui teve uma questão que eu quis pensar assim, tá, e se eu perguntar para vocês o seguinte, qual desses conhecimentos é mais importante? O que vocês responderiam? Alguém diferente da Jéssica, que não seja a Jéssica. Qual é o mais importante desses conhecimentos que a gente acabou de comentar? Vamos lá, galera. Eu acho que todos são de muita importância, né? Mas eu acho o conhecimento científico bem necessário. Olha, vocês me desculpem a gritaria aqui em casa. Tudo bem, é isso. Nada, a minha mãe, quando eu estou na casa da família, a minha mãe ela tem o mau hábito de dar uns gritos. Então, assim, se eu estiver na casa da família, vai ter de tudo, né? Eu normalmente, se vou começar uma aula, eu já digo, aí, tô entrando em aula aqui, pelo amor de Deus, cessa essa gritaria aí, não fala nada comprometedor não, pelo amor de Deus. Mas é isso. Fica tranquilo, tá? Pessoal, então, alguém mais, além da Bruna? Qual é o mais importante? Bom, na minha opinião, como também na aula da professora, ela tinha feito essa pergunta, né? Assim, não é que tem um que é mais importante que o outro, né? Cada um tem o seu ponto, né? O seu objetivo, né? Então, assim, depende do método, né, que você vai utilizar. Então, cada um tem o seu ponto importante, né? Dos conhecimentos aí, né? Então, assim, igual, por exemplo, o conhecimento religioso, né? Através de quê? De crença, de fé, né? Então, assim, depende do que você está avaliando, entendeu? E do mesmo jeito os outros, conhecimento empírico, científico. Então, assim, vai depender do método que você vai usar, né? Então, não tem um que é melhor que o outro. Todos são importantes, todos são bons, né? Bom, a minha opinião, né? Sim. Eu vou só fazer alguma ponderação. Ponderação, tipo um comentário, uma complementação. Lembra o que eu falei da Jusilei, com os múltiplos papéis, as muitas coisas que ela faz? Sim. Então, o ser humano, ele não é uma coisa só. Nós somos, ao mesmo tempo, todas essas coisas. Todos os conhecimentos geram aprendizados. Então, todos são importantes para a vida do ser humano. Em determinado momento, ele pode aplicar mais um, pode aplicar mais outro, e por aí vai. E ambos os conhecimentos, eles se complementam. Em algum momento, o conhecimento científico ou da existência de como que a sociedade deveria ser organizada e as tarefas deveriam ser executadas foi feito pela religião. Em algum momento, a ciência e o conhecimento empírico, aquele do senso comum, se conversam. Por exemplo, atualmente eu vivo na Amazônia, né? Na Amazônia Legal e no estado integrante da região amazônica e do bioma Amazônia. E daí a gente tem diversas comunidades tradicionais que têm suas tradições com o uso de substâncias naturais. Então tem um sapo que produz um veneno que usam para fazer isso, tem um rapé, tem o chá das cascas, dos cipós e por aí vai. E aí vem a Natura aqui, cria uma fábrica e estuda os princípios ativos de todos esses elementos naturais que são usados nos tratamentos. E eventualmente descobre que é isso mesmo, aquilo tinha um princípio ativo que ajuda a acessar uma febre, melhora até um desempenho sexual e por aí vai. Então percebam que as coisas se comunicam. Óbvio, a ciência, muitas vezes ela tem um status maior, porque ela usa métodos mais rigorosos e dispõe de técnicas e tecnologias que permitem verificar determinadas coisas com mais acurácia, com mais precisão, com mais certeza ou com um conhecimento aprimorado.
Por exemplo, quando a gente estuda uma cadeia, eu não sei nem se fala exatamente assim, mas quando a gente estuda o genoma do ser humano, a gente está reduzindo a um nível de observação que o nosso olho comum ele não consegue fazer. Então, a ciência dispõe de recursos técnicos e tecnologias que são mais sofisticados. E também ela tem um determinado procedimento mais rígido, mais estruturado. A Jéssica comentou, não pode comer e depois tomar banho. Então, muitas vezes no senso comum a gente tem coisas desse tipo. Comer e tomar banho, comer manga e depois beber leite, enfim, outra coisa, não é? E a ciência só vai colocar isso como uma verdade se ela fizer testagens e verificar o que acontece na reação da manga com leite, ou então quem passou mal foi por causa de que, quem comeu e tomou banho foi por causa de que. Então a ciência ela vai buscar a explicação daquilo e vai descobrir o que é o elemento que causa, porque às vezes pode ser sim que cause, só que não era qualquer comida e depois tomar banho, talvez fosse uma comida gelada, talvez fosse um determinado tipo de alimento e o banho, entenderam? Talvez pode ser que a coisa nem tenha essa relação de causa e efeito mesmo, pode ser algo criado culturalmente, como é o caso da manga e do leite, não é? Em que as fazendas criavam essa cultura para que os escravos e demais trabalhadores não tomassem o leite naquelas regiões em que tinha muita manga. Então, conseguia se livrar, né? Era só você colocar uma mentira contada várias vezes, ela virava verdade e conseguia evitar que as pessoas consumissem o leite da fazenda, que era destinado para a venda. Tudo bem? Então, assim, pode ter muita coisa aí nessa discussão. Pessoal, é o seguinte, eu vou parar esse compartilhamento agora. Vou compartilhar. Deixa eu ver. A gente teve na aula passada o trio John, Nájila e Jusilei falando sobre conhecimento filosófico. Nájila e Jusilei haviam pegado o mesmo exemplo, era? Pesquisado o mesmo material? Relembrem aqui para a gente, por favor. Sim. Beleza, qual era mesmo o material que eles tinham buscado? Filosofia. Não, conhecimento, beleza, mas eu preciso que uma delas agora relembre um pouquinho sobre o material que elas pesquisaram. Posso ler, professor? Pode. Filosófico é o tipo de conhecimento baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias, a partir do uso do raciocínio lógico em busca do saber. O conhecimento filosófico surge a partir do abandono da mitologia como forma de explicar a realidade. Eu acho que a Nájila foi mais ou menos a mesma coisa. Beleza, Nájila está presente? Sim, estou, professor. E aí, é isso mesmo? Queres complementar algo? Eu também coloquei mais ou menos assim, ó, que eu coloquei aqui, ó. O conhecimento filosófico é a busca pela verdade, através do raciocínio e da reflexão humana, ultrapassando os limites formais das ciências. A atitude filosófica, ou seja, mudarmos as perguntas, fazendo negação aos mitos, aos sensos comuns, às religiões e à ciência. É um conhecimento metódico que tem como objetivo encontrar explicação válida para os diversos problemas propostos. Beleza, pessoal. A Jusilei, quando ela fez a leitura, ela disse, a gente tem um contraponto, duas ideias que se contrapõem, ou seja, são meio que estão em briga, em embate, como a gente costuma falar, que seria o mito, que é relacionado com a crença, aquela coisa que a gente busca algo fora do fenômeno para explicar. Aí vamos lá, o que seria isso? Eu vou tentar dar um exemplo e vocês digam se está mais ou menos claro ou não. Tinha uma comunidade, sei lá, próxima de um rio, e aí o rio resolve, sei lá, começa a encher, alaga, e depois disso as pessoas começam a adoecer e até morrer. Essa situação. E aí alguém que é, sei lá, um religioso, aqueles que fazem, como é que chamam? Curandeiros, alguma coisa assim, isso aqui está acontecendo porque a comunidade não se converteu ou não fez alguma coisa. As pessoas são religiosas e acreditam, elas vão lá e se convertem. Não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim, por aí vai.
Só que quando a gente vai para uma explicação científica, a gente tem uma cheia, a gente tem áreas alagadiças, a gente tem proliferação de doenças, e essas doenças, como malária, leptospirose e outras coisas, causam doenças nas pessoas, e as pessoas eventualmente falecem. Mas se elas tivessem tomado os cuidados ou outras medidas que protegessem daquelas doenças, talvez não adoeceriam, e por aí vai. Então, o conhecimento filosófico, ele tenta descobrir as questões que estão associadas com as causas, com as consequências, ou seja, morte, doenças e morte das pessoas. Tá, mas quais foram as causas? Ah, a gente sabe que teve uma cheia, a gente sabe que teve mosquitos, a gente sabe que teve dejetos, outras coisas. Então, o conhecimento filosófico, ele busca associar essas questões de causa e consequência dentro daquele espaço, analisando aquele espaço. Não vai buscar explicações fora, como é o caso lá do curandeiro que falou que era por um castigo ou alguma coisa assim. Então, na filosofia, a gente tem sempre esse embate entre aquilo que é o mito e aquilo que é a razão, explicando por dentro do fenômeno mesmo. O fenômeno que eu estou falando é enchente, alagação, doenças, mortes e por aí vai. Então, tem que analisar dentro daquele fenômeno mesmo, dessas coisas que aconteceram. E a ciência e a filosofia, ela vai ser a mãe do conhecimento científico, ela vai buscar essas explicações dentro do fenômeno mesmo, e não associada a questões relacionadas com crença. Pessoal, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem, quando começa a ver conhecimento científico, metodologia da ciência, é alguma discussão sobre a validade do que é o conhecimento religioso e do que é o conhecimento científico. E eu já falei para vocês, em algum momento o conhecimento científico nas sociedades tradicionais ou religiosas estava associado ao líder religioso. Então, ele, além de ser o guia espiritual, ele também detinha conhecimentos que tinham aplicabilidades que tendiam a ser científicas, mas não passava por todo esse procedimento da ciência moderna. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que as coisas não são tão separadas assim. E a gente, quando começa uma disciplina dessa, tem sempre aquela questão, professor, mas eu acredito em Deus, na Bíblia fala que vai amaldiçoar determinadas gerações, até tanto, e por aí vai. Não tem problema, a crença, cada um tem a sua crença, e pode ter alguém que é ateu e também tem o direito de manter essa sua crença. Eu não estou querendo discutir aqui as religiões de vocês ou falta de religiões, eu estou querendo trazer aqui o conhecimento científico e como que ele dialoga, ou conversa, ou como se separa desse conhecimento religioso, beleza? E aí eu mantenho minha religiosidade, minha religião e tudo mais, mas atingindo um grau de maturidade que as coisas independem umas das outras, ou a gente consegue separar. Em algum momento da vida, a pessoa busca explicações na religião e não na ciência. Então, eu estou passando por um problema muito grave, meus pais faleceram, então desenvolvi uma doença e tudo mais. A minha necessidade não é só de conhecimento científico, ela vai ser uma necessidade também de uma ordem mais profunda, mais íntima, mais espiritual, beleza? Então separem as coisas, não estou querendo que ninguém aqui seja ateu, não estou querendo contestar nada, também não estou querendo validar a questão lá do líder religioso X ou Y, beleza? Bom, terminamos aqui com esse trio. E agora eu gostaria que Juliana, chegou Sara e Luana ou elas não chegaram? Eu não sei não, viu? Tem que ver se está... Não, beleza. Então, vou fazer aí. o seguinte, tu já ficas a posto aí, a gente vai passar agora para conhecimento com Bruna e Emerson, ou se vocês não... a Bruna está, né? Que a gente acabou de falar. Sim, tô aqui. Beleza, Bruna. Fala para a gente do conceito. O Jamerson está, não, né? Eu acho que não, professor. Deixa eu olhar aqui rapidão. Tá. Tá? Ele tá. Está não? Aqui não está. Fala para a gente, então, o conceito e o que tu pesquisaste a mais.
Bom, gente, eu pesquisei algumas coisas, eu vou tentar dizer aqui o que eu entendi. Conhecimento pode-se dizer que é aquele ato de saber sobre alguma coisa, né? Ter entendimento sobre algo. E esse conhecimento pode ser adquirido por meio de experiência de vida e por pesquisas ou estudos. Eu tenho um exemplo que eu estava pensando aqui ainda há pouco, sobre... Eu moro na fazenda, né? E eu fiz um técnico em agropecuária e acabou que eu sei de algumas coisas que o meu pai já sabia, mas que ele não adquiriu esse conhecimento por meio de estudos, e sim por meio da experiência de vida, que ele sempre mexeu com isso, né? Por exemplo, na escola, no curso, eu aprendi que nas primeiras horas de vida dos animaizinhos, bezerros, por exemplo, eles precisam ingerir o colostro da vaca, porque tem muitos nutrientes e gordura é muito necessário para ele. No entanto, meu pai já sabia disso e ele não precisou estudar, ou seja, creio que o pai dele passou para ele isso, ou pelas experiências que ele tinha, de acordo com o que ele viveu, todo o tempo ele foi observando que era necessário o bezerro ingerir esse líquido. Gente, eu sou péssima para explicar as coisas, tá? Só para deixar bem claro, mas eu espero que vocês tenham entendido Não, os está meus ótimo. exemplos. E é isso, gente. O que eu estudei foi isso. Eu estou tentando dizer sobre o exemplo de aprender por meio de pesquisas, estudos e tal, e o exemplo de aprender por meio de experiência de vida, que foi essa diferença entre eu e o meu pai, gente. É isso. Beleza. Pessoal, então, como a Bruna explicou, o conhecimento está associado à ideia de conhecer algo. E o conhecer ele muda os níveis de profundidade. A pessoa que tem uma experiência, por exemplo, eu nunca tive experiência assim de roça mesmo, até vou, vez ou outra, tem a lida com gado, tem alguma coisa, atividade no rio, tem o barquinho, por aí vai, pescaria. Mas assim, se me pergunta como que faz as coisas, não sei, né? Aí se pergunta outras coisas relacionadas como moléculas, partículas, ligações e tudo mais, eu já vou ter alguma ideia, princípio ativo e por aí vai. Então, às vezes, a população tradicional ou aquele indivíduo que não comparece às escolas, não tem um elevado nível de formação acadêmica, ele tem a experiência da vida e daquilo que foi acumulado e repassado de geração em geração, ou nas atividades diárias. Então, no dia a dia, a gente compartilha muita coisa e compartilha as experiências. E isso vai passando por meio da oralidade, ainda que a pessoa não saiba nem escrever, ela sabe falar. Então, por meio da oralidade, a gente vai transmitindo o conhecimento de geração em geração. O que a gente tem uma mudança muito qualitativa, ou seja, a qualidade, a profundidade, a densidade do conhecimento, é que quem tem o conhecimento mais empírico ou do senso comum, ele consegue testar coisas que dão certo e dão errado, como é o caso do filhotinho e por aí vai. Mas, como ele não tem aquela base científica que explica quais são os elementos, o que favorece, o que não favorece, algumas coisas chegam uma hora que tem um limite e ele não consegue mais resolver. Por exemplo, eu posso ter um determinado gado, e aí nasceu o filhotinho, ele estava bem, mas aí depois de 2 meses ele começou a ficar ruim e tudo mais. Aí eu digo, vou lá e faço acho que tem uma sangria, uma cura e por aí vai. Aí tá, mas não melhorou, então é porque não era aquele problema, era um outro problema que eu ia saber com o exame de sangue, com o hemograma completo daquele animal, ou com a observação de outros sintomas além do que estava observando, como a coloração dos olhos, como o tipo da pelagem dele, como alguma outra mancha que aparecesse. E como a ciência faz a catalogação, a gente tem diversos problemas que pode dar no indivíduo ou num rebanho, por exemplo, num animal qualquer, né? Que o ser humano também é um animal. A gente tem diversos problemas que podem dar. E a ciência, ela cataloga isso de uma forma mais precisa, mais otimizada. Então, a gente não fica batendo muita cabeça. Se eu percebo que os sintomas são, sei lá, ele está espumando, está babando, então o casco dele está ruim. Cada coisa dessa está associada a um tipo de doença. Óbvio que no meio rural a pessoa tem esse conhecimento também, quando são coisas muito diferentes. Mas se tiver sintomas parecidos,
é muito provável que ele fique testando, errando, acertando, até chegar ao melhor resultado. E nisso até o bezerro poderia ter morrido e por aí vai. Já o conhecimento científico mais estruturado, ele faria testagem com sangue ou outros determinados tipos de exames e poderia chegar a resultados mais precisos, tudo bem? Então é mais ou menos nesse sentido. Uma outra coisa, pessoal, às vezes a gente vai tendo uma experiência, vai vendo uma coisa e isso vai acumulando. Quando a gente tem uma experiência, essa experiência gera um determinado dado. Por exemplo, tratei determinadas vacas para que elas pegassem tudo cria no mesmo período, depois elas tiveram os filhotes no mesmo período. Isso aí me garantiu vendas melhores porque eu tinha lotes mais homogêneos e por aí vai, enfim. Isso aí gera um dado. Na próxima vez eu fiz exatamente a mesma coisa e fui vendo como é que estavam minhas finanças, como é que estavam as minhas vendas na fazenda e tudo mais. Então, quando eu vou juntando esses dados do ano 1, do período 1, do período 2 e tudo mais, isso vai gerando informações. Então, o dado, quando eu somo e vou analisando dentro de um contexto, de uma situação, ele vai gerando informação. Essas informações eu vou juntando todas e ela vai gerar um conhecimento. Por exemplo, eu falei que as vacas pegaram cria no mesmo período, consegui tratar a vacinação, ficou mais tranquilo, porque era na mesma faixa etária, consegui fazer lotes mais uniformes para vender, lucrei mais e por aí vai. Então, depois eu tenho a informação das crias, da taxa de fertilidade, quantos que nasceram vivos ou não, consigo avaliar o meu reprodutor, se ele está bem, se está mal, consigo ver as vacas que são boas ou não de cria para substituir. Depois eu vejo quanto que eu ganhei de grana e vejo os melhores períodos do ano para vender o meu rebanho. Então viram que eu estou com informações de diferentes áreas. Uma é do gado, da pecuária, outra é informação financeira. E aí eu vou somando todas essas informações. E eu chego a um conhecimento de administração e economia rural. Então percebam, a ordem é essa. As experiências geram dados. Eu analiso esses dados dentro de um contexto e formo informações. Essas informações se comunicam e vão compondo algo maior, que eu vou chamar de conhecimento. Beleza? Próxima dupla é Divino e Gleidson. Ambos estão. Gleidson, quer falar? Conhecimento empírico. O que eu pesquisei, professor, é que o conhecimento empírico, a evidência empírica é uma expressão cujo significado reporta ao conhecimento, adquirido através da observação, é uma forma de conhecimento resultante do senso comum, por vezes baseado na experiência, sem necessidade de comprovação científica. Exemplo de conhecimento empíricos: saberes práticos, cultivo da terra, uso de plantas medicinais, cuidado de higiene, etc. Superstições: pular onda no Réveillon para trazer boa sorte, bater na madeira para evitar que algo aconteça, não passar embaixo de escada. Esses são os exemplos que eu pesquisei. Beleza, Divina. Aí eu te pergunto, se tu tivesse que explicar para a filhinha de 6 anos da Jocilei o que é conhecimento empírico, o que tu irias dizer para a criança de 6 anos? E eu iria dizer que conhecimento empírico são tudo aquilo que você realiza no dia a dia sem precisar pesquisar, sem nada. É o que você aprende no dia a dia da família, dos pais, dos avós, que você sempre aprendeu. Isso que eu teria. Melhorou bastante, tá? Quando a gente tenta explicar para outras pessoas, normalmente a gente tem um esforço mental um pouquinho maior. E aí vocês vão ser professores, vocês têm que sempre tentar aproveitar essas questões, esse momento, para fazer os alunos interagirem, porque às vezes um sabe mais, outro sabe menos, um entendeu melhor, outro entendeu pior, mas o simples fato de a pessoa se preparar para apresentar para outros, já exige que ela vá pensando. Então, quando a gente vê as apresentações aqui na disciplina, pessoal, para além de vocês ficarem, sei lá, lendo conceitos e tudo mais, que eu sempre vou conseguir identificar
explicar com determinada tranquilidade o que é uma leitura de um conceito, uma coisa com a estrutura de um livro, e o que vocês realmente compreenderam. Então, tentem fazer sempre esse esforço, tá? Tentem trazer sempre a compreensão de vocês e menos a redação do livro. Porque o livro está para qualquer um ler. Então, o livro está lá, posto. Qualquer um vai acessar esse livro, vai ler. Mas entender mesmo, aí é esse o esforço que a gente tem que ter. Então, pense assim, eu preciso explicar isso aí para um adolescente, eu preciso explicar isso aí para a minha avó, eu preciso explicar isso aí para alguém que está fora do meio acadêmico, a pessoa precisa entender. Então, quando a gente pensar em conhecimento empírico, vai ser mais ou menos o sentido do que o Divino falou. É um conhecimento que a gente tem a partir da existência, da experiência, das coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Eu não gostei muito quando falou que não vem da pesquisa, porque no dia a dia a gente pesquisa, assim. A gente, quando vai se relacionar, por exemplo, se o cara for hétero, vai se relacionar com uma mulher, ele pesquisa sobre a vida dela. Na verdade, a mulher pesquisa muito mais a vida do homem do que o contrário, né? Mas o homem também tem sua rede de informações. Então, a mulher, por exemplo, conheceu o cara, aí quer saber assim, será que ele tem, sei lá, estudo? Será que ele já namorou demais? Será que ele tem bens? Não sei, pode ser, depende do interesse da mulher, né? E aí, óbvio, Será que o cara é galinha? Pode ter os seus interesses. Então, assim, a pessoa pesquisa tudo. Não, quero casar, eu não quero, assim, ficar com muitos casamentos, a pessoa pensa. Aí tá, mas então, para não precisar de muitos casamentos, tem que ser uma pessoa que tenha mais afinidade. E aí começa a pesquisar. Então, a pesquisa, ela existe na vida do ser humano. Pode não existir a pesquisa científica, tá, pessoal? Mas existe a pesquisa. E aí a gente vai formando conhecimento. Então, o conhecimento empírico é o conhecimento da nossa experiência. E o ser humano, ele é bastante curioso. É da nossa natureza querer conhecer, querer saber das coisas. Então, existe a pesquisa no conhecimento empírico, sim, tá? Ela só não é a pesquisa científica daquela forma como é estruturada por um pesquisador de quaisquer áreas, mas que existe pesquisa, existe. E essa pesquisa vai gerando dados, informações e construindo conhecimento. Beleza? Não precisa de comprovação, né, professor científico? Isso. Aí uma outra coisa, que normalmente as pessoas, quando começam a estudar e gostam de dizer, o conhecimento é empírico, ele não tem base científica. Não é bem isso, não. Quando a ciência vai lá e descobre que os índios que usam determinado princípio ativo está tudo certinho, então aquilo tem base científica, aquilo só não passou pelo processo científico. Então, conhecimento empírico não quer dizer que ele é menor, não quer dizer que ele é inferior, não quer dizer que ele é falso, não quer dizer que ele é só crença. Claro que vai ter crença, sim, no conhecimento científico. Aliás, perdão, no conhecimento empírico vai ter crença. Vai ter coisa que é só crendice, vai ter coisa que é falsa. Mas muita coisa do conhecimento empírico ou do senso comum tem um fundo científico e depois a ciência comprova que é isso mesmo, tá? Então, não necessariamente tem validação científica ou uma base científica e não necessariamente está certo. Mas muitas vezes, em muitos casos, é possível que tenha bastante acerto no conhecimento empírico ou do senso comum. Tudo bem? Gleidson, fala com a gente, cara, se a tua internet permitir. Opa, hoje ela tá boa, parece. Então, fala aí, o que pesquisaste, o que complementaria? Primeiramente, boa noite a todos. A gente ficou com o tema conhecimentos empíricos, que na realidade essa palavra empírica ela é de um conceito grego, uma palavra grega, cujo a sua tradução ou seu significado é experiência ou vivência. O conhecimento empírico é um conhecimento que você pode adquirir no dia a dia com observações diárias. Por exemplo, você vê uma nuvem negra chegando, você já tem aquela concepção de que vem uma chuva por aí. Ou outro tipo de conhecimento empírico é os conhecimentos que são passados informalmente, ou algo que você observa diariamente, como uma coisa bem simples que é passada assim de pessoa para pessoa. O modo de cozinhar. Na cozinha é o tipo de conhecimento empírico que uma pessoa passou para outra, um conhecimento. O conhecimento empírico também ele pode estar relacionado a outros conhecimentos ou não. Por exemplo, como que a Bruna acabou de citar ali. Ela falou que ela adquiriu um conhecimento no colégio
que quando o bezerro nascia, ele tinha que consumir determinado nutriente que saía diretamente da vaca. O pai dela aprendeu isso de outra maneira, aprendeu isso dos antepassados dele. Então, para ter uma noção, o conhecimento empírico ele está relacionado mais ou menos a outros conhecimentos, porque o pai dela não precisou de um estudo científico para poder adquirir esse conhecimento. Ele adquiriu através de outras pessoas. Então, o conhecimento empírico ele está mais relacionado assim, em observações e em experiências passadas de pessoas para pessoas. Beleza. Tranquilo, cara. Muito bem. Muitos parabéns aí. Que bom que a internet está boa, né? Tem mais participação. Seguinte, pessoal. Como o Gleison falou, o conhecimento empírico é aquele que vem da experiência. E um dos principais motivos de o ser humano ter atingido o nível de desenvolvimento científico ou evolução científica que a gente tem é pela formação de conhecimento, mas não só a formação de conhecimento, o acúmulo de conhecimento. Então, mesmo o conhecimento científico é um conhecimento, é uma forma de conhecer a realidade sobre uma determinada perspectiva, que não necessariamente precisa de um rigor maior, de um prosseguimento e por aí vai. Não necessariamente. Quando eu falo não necessariamente, quer dizer que pode ter rigor sim. Por exemplo, o fazendeiro lá, o cuidador do gado, quando ele está curando, tratando um gado, ele tem um determinado rigor. Ele aplica um medicamento, aí observa. Aí de tempo em tempo ele vai lá e observa. No final da noite ele vai lá e observa. Então, assim, tem procedimento nisso. Só não é o mesmo procedimento que o cientista utiliza. Entendeu? Mas também tem pesquisa, também tem procedimento, também tem acompanhamento, também tem observação, também tem testagem e por aí vai. Mas o que eu ia falar é que o ser humano ele vai acumulando esse conhecimento e vai garantindo o seu repasse. Então a Bruna observou que o pai dela já pegava o bezerro, já colocava para mamar, já tomava o colosso e tudo mais, e isso era essencial. E ela confirmou lá no estudo dela da agropecuária. Mas, se ela não tivesse feito nada disso, se precisasse cuidar do gado ou auxiliar no cuidado com o gado, o pai dela iria repassar também. Então, esse conhecimento por meio da oralidade, a gente garante que ele seja acumulado e também seja repassado ou transmitido, de forma que a gente não precise sempre estar construindo o conhecimento do ponto zero. Isso aí a gente ganha um tempo, um nível de evolução que é brutal. O próximo filho de vocês, o filho da Bruna, já vai nascer com o acumulado da experiência do pai dela, a parte empírica que ela eventualmente não tenha conseguido na agropecuária e nem aqui na licenciatura, e vai receber também o conhecimento que ela já conseguiu ser sistematizado de forma científica. Então, percebe que já recebe conhecimento de duas fontes e dois tipos e tudo muito mais estruturado e ampliado. Então, isso aí evita que ele perca ou gaste o tempo que o pai da Bruna gastou, que o avô gastou e que a Bruna gastou. Então, ele já salta lá na frente e isso é o que garante a evolução da sociedade. Beleza? Obrigado, Juliana. Agora está contigo. Fala para a gente sobre conhecimento científico e o que tu pesquisaste. Opa, boa noite, gente. Boa noite a todos. Então, falar sobre o conhecimento científico. Então, aqui, pelo conceito aqui, que eu pesquisei, conhecimento científico é um conhecimento produzido a partir de atividades científicas, envolvendo experimentação, coleta de dados, sendo seu objetivo demonstrar por argumentação uma solução para um problema proposto em relação a uma determinada questão, E aqui um exemplo, sobre conhecimento científico é o que? A vacina, Porque a vacina para ter dado, como se diz, a vacina para as pessoas tem que ter a pesquisa, tem que ter coleta de dados, Então, assim, tem que ver, tem que ter a comprovação, realmente, se ela está de acordo, com a doença. Então, a vacina é um exemplo e
A física é a lei de Newton e a química é a existência do átomo, né? Então, esses três exemplos aqui foi que eu pude entender aqui sobre o conhecimento científico, né? Porque o conhecimento científico nada mais é do que coletas de dados, né? Pesquisa, experimentação, né? Ou seja, então tem que estar batendo, né? Comprovação, né? E o próprio nome já diz, né? Científico, né? Então vem de quê? De científicos, né? Aqueles pesquisador tem que pesquisar, é isso aí. Olha, a filha da Juscelia acabou de aparecer. Beleza, Juliana? Então, olá, tudo bom? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Qual é o teu nome? Seu nome, filha? Iri Caroline Moro Soares. Qual o nome, filha? Sobrenome não, fala direitinho. Iri Caroline. Isis Carolina? Ive Caroline. Ah, muito bem. Seja bem-vinda, tá? Agradece? Abraço. Obrigada. Nada. Pessoal, então, sobre conhecimento científico, a gente tem exatamente algumas questões. Tipo, a ciência, ela bebe de todas as fontes. Então, ela vai buscar em tudo quanto é tipo de conhecimento, mas ela tenta aprofundar e verificar as qualidades de determinado fenômeno para chegar às relações de causa e efeito. Que muitas vezes, por exemplo, no conhecimento religioso, a gente vai ter, por que existe dor, por que existe... por que a mulher sofre no parto e por aí vai. Adão, Eva, fruto proibido, desobediência e por aí vai. Mas não concordo. Não, então você vai para outro lugar e não para a ciência, aliás, para o conhecimento religioso aqui dentro da ideia do cristianismo e tudo mais. Então não tem uma necessidade, e aí eu não estou dizendo que ela não tem comprovação, tá, pessoal? É que a ciência, a religião ou o conhecimento teológico, como ele parte dos postulados, dos dogmas, daquelas verdades primeiras, ele não tem um compromisso de precisar, e eu não estou dizendo que não demonstre, eu estou dizendo que não tem a obrigatoriedade de precisar demonstrar exatamente as relações causa e efeito dentro de um mundo experimental. Até porque quando a gente fala em religião, a gente não está falando em um mundo real, em que a gente pode manipular, testar todos os elementos envolvidos. A gente não pode fazer isso. A gente não pega aqui Deus, não pega aqui pecado e tudo mais, a gente não faz esses experimentos a todo instante. Então a gente está num plano imaterial, intangível, aquilo que a gente não consegue tocar e é muito mais pelo que a gente estrutura e acredita. Beleza? Não estou dizendo que não existe comprovação, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que não há uma obrigatoriedade de fazer essas associações de causa e efeito de maneira experimental. A gente não consegue manipular tudo. Mas no caso da ciência, ela vai lá e a partir da observação dos fenômenos e da qualidade das coisas que compõem o nosso mundo, como, por exemplo, resistência, profundidade, grau de saturação, outros elementos, ela vai tentando explicar as coisas. Então ela diz assim, toda vez que alguém pegou uma determinada infecção, os leucócitos estavam em número maior quando eu fiz um exame de hemograma. Então o hemograma é um exame necessário para eu tentar eliminar alguns quadros infecciosos. Às vezes o problema não é uma infecção, pode ser uma outra coisa que esteja afetando a vida do ser humano, como uma certa disfunção de um determinado órgão, alguma coisa assim. Beleza? Então a ciência ela vai buscar em todos os tipos de conhecimento, tenta dar uma estruturada nisso e passa por processos de validação. Sara e Luana acho que não apareceram no encontro de hoje, não é? Luana está. Eu estou aqui. Beleza, Luana. Fala do teu exemplo do que tu buscaste, por favor. Eu acho que eu e a Juliana pesquisamos no mesmo site. Eu coloquei aqui todo conhecimento obtido por meio de procedimentos metodológicos que possibilitam investigar a realidade de forma organizada, ordenada, seguindo etapas. E até o exemplo nós pegamos o mesmo, a vacina, né? Que para falar que ela é eficaz ou não, teve todo um experimento antes, né? Toda uma investigação antes
para falar, para comprovar essa eficiência dela. Esse foi o exemplo que eu peguei aqui, foi o mesmo que ela falou também, que ela citou. Entendi, beleza, obrigado. Pessoal, só assim uma pitadinha, a gente tem muita polêmica em relação a muita coisa de opção política de um lado e de outro. E aí o que eu pedi na primeira aula para vocês é o seguinte, vocês podem, óbvio, né, e não é uma autorização minha, é um direito que vocês já tinham, não sou eu que sou bonzinho, nada disso. Vocês podem continuar mantendo qualquer opção, é Bolsonaro, é Lula, é Ciro, qualquer outra opção, é direito de vocês, é direito nosso, a democracia é isso, a gente não precisa se justificar para ninguém não, em relação à nossa escolha política, porque é um direito nosso, tanto que o voto é secreto e todo mundo tem o mesmo voto. O meu voto não é maior que eu, tenho mestrado fazendo doutorado, o meu voto é maior que o do Gleidson? Não, nem um pouco. É maior que o da Bruna por eu ser homem e ela mulher? Não, também não. Eu preciso dizer em quem votei? Não preciso também. Mas assim, ninguém é perfeito. Ainda que você seja fã, eu idolatro o Lula, não, eu amo o Bolsonaro, sei lá, qualquer coisa que acontecer na vida de vocês, né? Embora a minha opinião é que tem coisa mais interessante para amar na vida e nas pessoas e por aí vai. Mas beleza, pode amar, que também é livre para isso. Mas ainda que você ame qualquer pessoa, as pessoas não são perfeitas. E as decisões das pessoas não são sempre certas. Ainda mais quando a gente toma decisões que atingem pessoas tão diferentes, grupos tão diferentes, localidades tão diferentes. Então pode ser que a gente vá errando, porque a gente precisa manter o constante diálogo, ouvir, entender, tentar entender e ir acertando, ir ajustando o caminho que a gente está percorrendo e as decisões que a gente está tomando. E aí eu falo isso porque a gente tem todo tipo de fala de agentes políticos. Então, quando vocês ouvirem, vocês assim, parem, dizem assim, não, antes de querer defender ou de querer atacar, eu vou pensar, o que o conhecimento hoje me diz sobre esse determinado assunto? O que o conhecimento me diz sobre o uso da máscara? Eu posso comparar necessariamente Estados Unidos e Brasil? Existe algum protocolo a mais? Existe alguma coisa que eu não sei além daquilo que o cara me informou? Entendeu? Tentem fazer esse esforço, pessoal. A gente, quando começa a estudar, o nosso esforço é sempre estar pensando, será que tem alguma coisa que eu não sei? Será que eu li as coisas dos dois lados? Isso é bastante importante. E eu falo isso porque a gente teve recentemente alguns pronunciamentos. Eu não estou dizendo que o cara é o capeta nem que é um anjo, tá? Mas assim, não, tem que parar de usar máscara quem já pegou a vacina, ou então, aliás, quem já se vacinou, ou então quem está com a doença. E aí, porque nos Estados Unidos fizeram, e ninguém está chamando de genocida o Joe Biden, né, que é o presidente dos Estados Unidos. Só que assim, pessoal, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um protocolo, ela diz, quando atingir determinado percentual da população vacinado, todas as doses que eram necessárias, imunizado, em determinados ambientes, essas pessoas podem não utilizar máscara, elas vão estar livres, porque a máscara é uma barreira física. Então, assim, tentem pensar sobre isso e não só ter que seguir na direita ou na esquerda o Bolsonaro, ou Lula, ou os opositores do Bolsonaro. Tentem formar o juízo de vocês, e aí vocês vão ser bem mais tranquilos, bem mais livres. E uma hora Lula vai acertar e vai errar, isso para quem defende ou ataca, e outra hora, aí pode ser que seja mais ou menos, tá? Bolsonaro vai errar e vai acertar. Então, tentem fazer as investigações, pelo amor de Deus. Tentem evitar defender as bandeiras a partir de coisas que vocês leem, que é uma frase no WhatsApp, que são vídeos de 2 minutinhos no YouTube. Isso aí não é conhecimento científico, pessoal. Embora a pessoa possa dizer assim, não, eu estou com base em conhecimento científico, mas vocês também têm que investigar e tentar fazer outras leituras relacionadas com aquilo. Agora, eu gostaria que Marcelo está conosco. Está, Marcelo está. Deixa eu ver quem mais. Rafaela e Rômulo. Rafaela está e Rômulo também. Então, vamos fazer o seguinte, começar pela Rafaela, a definição. Oi, Rafaela? A Rafaela era que estava sem áudio, não é? Aí ela iria escrever, não é?
Isso. Qual foi a definição, Rafael, que tu achaste? Agora, esse trio ficou com método científico, tá, pessoal? E aí a gente vai passar agora para a definição que a Rafaela vai trazer, né, do que ela conseguiu levantar a partir da leitura do material ou pesquisa. Depois pode ser Rômulo e, por fim, a Marcele complementa e encerra. Então, aqui a Rafaela colocou que método científico vão ser descrições de métodos, são encontradas desde as civilizações antigas, como no Antigo Egito e na Grécia Antiga, mas só foi na sociedade árabe há cerca de 1000 anos que é as bases do que seria o método, acho que a gente está complementando, né? O Romulo, enquanto isso, tu comentas aí o que tu pesquisaste, por favor. Rômulo, tá isso por aí, cara? Oi, professor. O que pesquisaste? Pesquisei. Método é um conjunto de normas básicas que deve ser seguido para a produção do nosso conhecimento. Tem o rigor da ciência, e o método para usado para pesquisa, comprovado de no determinar nosso conteúdo. Tá, se tivesse que explicar para tua avó o que é o método científico. Oi? Se tiver que explicar para tua avó, como é que tu explicas o que é método científico? Não sei não. Pai, se não souber aí, eu fico sem saber como é que eu te avalio, né? Lembrando, tem sempre aquele esforço, pessoal. Aqui eu não preciso que vocês leiam material para mim, pelo amor de Deus. Eu fiz a alfabetização e tudo mais. Perdoem a franqueza, mas é isso mesmo. A gente não está aqui para ler o material para o outro. Se a gente tiver leitura, a gente manda o material e o colega ou a colega lê. A gente está aqui no expor de vocês tentarem pensar assim, tá, mas como é que eu entendo isso aqui? Como é que eu entendo e como é que eu ajudo uma pessoa a entender isso? É isso que vocês têm que fazer esse esforço, beleza? Peguei um exemplo aqui, professor. Oi, perdão? Por que a folha São Verde? Ela presta toda a folha, vez são responsável por conferir as cores. Beleza, tá, mas então a avó pergunta assim, Rômulo, o que é método científico? Então o Rômulo quer que a avó dele sabe sobre método científico. O que ele fala para a avózinha? Negócio de imposto, observação. A observação faz parte do método científico, beleza, já começou bem, porque assim, a tua avó tem que conseguir visualizar o que tem no método científico, entendeu? E eu falo assim, a tua avó, mas se vocês concluírem o curso, que eu espero que concluam, mas aí depende muito de vocês vão explicar para uma criancinha de, sei lá, a criança e pré-adolescente, e adolescente, né, vocês vão estar explicando para os camaradas. Então, tanto vocês têm que entender pelo conceito do livro, quando vocês têm que conseguir falar a linguagem da pessoa também. E aí é por isso que eu sempre pergunto, é para falar para a criancinha, é falar para o idoso, porque tem que ser uma linguagem que utilize bastante exemplo e que ela seja um pouco mais fácil. Aí ele falou, tem uma observação? Eu disse, tem observação. Mas o método científico é só observação? Repete aí. Método científico é apenas observação?
O cara só observa, o cientista só faz isso, só observa. Não, tem hipótese também, né? Tá, então a hipótese é quando ele diz assim, ah, não, isso aqui foi desse jeito, mas se fizer isso, pode dar um outro resultado, pode dar X ou pode dar Y. Isso é uma hipótese, ele formulou lá, ah, isso aqui altera dessa forma. Aí ele vai, depois da hipótese, o que ele faz? Experiência. O que é a experiência? Eu vou pedir para a Marcele já. O Marcele, dá uma complementada aí. Boa noite. Boa noite. Professor, então eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu entendi. Então, Beleza. o método científico, ele é baseado em um estudo bem aprofundado. Então, ele é baseado basicamente então em investigação, ou seja, investiga um problema. Depois disso, vai gerar perguntas. Por que determinada coisa aconteceu? Logo após, vai gerar as hipóteses. O que é as hipóteses? Não, pode ocorrer por causa que determinado evento está acontecendo. Depois disso, o cientista vai pegar, vai fazer uma experiência, né? Pode ser uma experiência laboratorial ou análise, alguma coisa. Com isso, ele vai coletar dados. A partir desses dados, ele vai pegar os resultados e concluir por que isso aconteceu. Tá me escutando, professor? Tô escutando. Eu tô tentando aqui também compartilhar no chat algumas coisas, tipo, como tu falaste. E o Rômulo, ele começou bem, ele disse assim, ó, tem uma observação. Tem, porque eu só vou conseguir pensar sobre algo, sobre descobrir um problema, e depois tratar esse problema, resolver, descobrir as características e como é que eu atuo sobre ele. Atuar sobre ele é tipo, pô, você percebe que várias pessoas estão adoecendo, como é o caso da pandemia. Eu observo, muitas pessoas adoecem. Mas quais são os sintomas? Como se fosse uma gripe. E elas chegam a falhar a respiração e podem morrer. Então, o primeiro passo do conhecimento ou do método científico é conhecer, é observar. E essa observação faz parte de uma investigação. Sintomas, aí eu vou detalhando tudo isso. Aí, a partir disso, eu chego ao meu problema. Meu Deus, as pessoas adoecem e morrem. Como que eu resolvo esse problema? Como que trata esse problema? E aí ele vai testar. Se é síndrome gripal, então pode ser que eu trate com questões ou medicamentos relacionados com a parte respiratória. Aí, então, isso é uma possibilidade. Então, pode ser que tenha se existem outras síndromes gripais e elas tratam com vacina, existe vacina que é eficaz, então vacina pode ser uma forma de imunização, e por aí vai. Aí o cara vai para campo e vai testar essas coisas. E aí, depois que ele testa, ele gera um monte de informação. Porque pode ser que a primeira vacina não dê certo. E a gente vai observando e vai fazendo os exames. E a partir disso vai comunicando o resultado. Não existe ciência ou conhecimento científico sem a gente divulgar, comunicar os resultados, porque quando eu comunico, o meu pesquisador lá da Europa, ele está se falando com o pesquisador dos Estados Unidos, com o pesquisador do Brasil, com o pesquisador da Rússia, com o pesquisador na China, pesquisador em Hong Kong e por aí vai. Então, a comunicação dos resultados de uma pesquisa, ela é essencial para que a gente possa aprimorar esse processo de construção de conhecimento, beleza? Rômulo, então sim, tem observação, Rômulo, mas depois tem hipótese, que é quando o cara já conheceu o problema, ele vai formular possibilidades que tem que ser testada, depois de testar tem que avaliar, tem que comunicar esses resultados para voltar lá e melhorar o processo. Tanto que a gente tem mais de uma vacina, vocês já prestaram atenção nisso? A gente tem várias vacinas. Hoje dizem que a Pfizer é a melhor ou a mais moderna que a gente tem. Por quê? Porque tudo é um processo. Primeiro o cara fez uma testagem com um determinado vírus, depois fez com o RNA do vírus, depois fez com outra coisa, entenderam? Então, tipo, a coisa também se aprimora e volta lá e refaz melhor na próxima vez. Então, isso o método científico serve para isso. E ele tem os seus elementos, como o Rômulo falou.
Só tem que dar uma boa melhorada, hein? E aí, pessoal, o exercício é esse, voltando. Toda vez que vocês pegarem conteúdos, materiais, é pensar o que eu consigo explicar para a criancinha, como é que eu vou aproveitar esse conteúdo na minha vida e por aí vai. Diga, Juliana. Vai, professor. Então, qual a diferença do conhecimento científico aí pro método científico? Perfeito, excelente pergunta. Eu ia passar batido por isso. E aí, alguém sabe a diferença do conhecimento científico para o método científico? Valendo 10 pontos. Opa, professor. Agora. Não, porque, tipo assim, praticamente são tudo Levanta a mão, parecido. galera. Levanta a mão, quem quiser explicar. Gleison está inscrito. Jusilei, quer se inscrever? Não, professor. Beleza. Então, primeiro Gleison, depois Juliana. Fala, Gleison. É só ganhar, né? Não tem perda de pontos também não, né? Tem, claro que tem. É mentira, eu não vou te dar 10 pontos por causa disso. Mas agora, se tu não responder, eu vou descontar um ponto. Eita. Então, professor, o método científico está relacionado ao processo que você vai ter que seguir para poder chegar a determinada conclusão. O conhecimento científico é depois, eu acho que é depois que você chega àquela determinada conclusão. Por exemplo, eu posso dar um exemplo que a professora Lucimar deu, não sei se foi a professora Lucimar ou foi a professora de Biologia Geral que deu, é que em um hospital estava ocorrendo muitos casos de morte de bebês. Aí, uma pessoa estava observando, o médico lá, não me lembro bem, ele estava observando que em determinadas áreas lá, onde os partos eram feitos apenas por homens, ocorria a maior taxa de mortalidade das crianças recém-nascidas. E na área que o parto era feito pelas enfermeiras, ocorria menos taxa de mortalidade. Aí ele surgiu a hipótese de fazer primeiro um teste lá, porque as enfermeiras faziam os partos das mulheres com as mulheres deitadas de lado. Aí os médicos homens, eles faziam o parto normal. Então, com o Era parto pelos normal... estudantes, Gleison. Hã? Era pelos estudantes de medicina, se eu não me engano. Não, era um médico lá, sei lá. Era os estudantes também. Só que antes disso, eles tratavam de pessoas já mortas, entendeu? Aí eles já saíam daquela área que eles estavam tratando de pessoas mortas sem ter aquela devida higiene. Aí já iam para outra ala para fazer fazer o parto. Aí ele decidiu para colocar umas pessoas para fazer parto das pessoas antes de fazer o parto, se higienizar, né, lavar as mãos, tudo certinho, e outra parte para não fazer do jeito que eles faziam normal, sem higiene, sem nada. Aí ele chegou à conclusão que a taxa de mortalidade das pessoas que se higienizavam era menor, e a das que não se higienizavam era maior. Aí ele seguiu o processo do método científico para chegar a essa conclusão. Depois disso, ele adquiriu o conhecimento científico, os dois estão meio que relacionados. Então, a diferença dos dois é que um tem que seguir passo a passo para poder realizar o artigo científico, e o outro já vem depois do que foi feito como é que se diz? No negócio aí científico, no primeiro que eu falei, esqueci até o nome já. E aí, professor, tá certo? Vixe, é método, cara. Tá, pessoal, está muito bem mesmo. Vocês estão até bem afiadinhos. Eu só espero que, seja uma coisa que todos estejam conseguindo acompanhar para ninguém ficar para trás. Pessoal, a gente... Deixa eu só dizer aqui para o meu tio que eu estou em aula e que eu retorno assim que eu sair da aula. Só um minuto. Ô tio, boa noite. Ô tia, assim que eu sair da aula eu retorno a ligação, beleza? Já falei. Nem ouvi, esqueci de colocar no viva voz. É o seguinte, então, pessoal, método é tudo aquilo que a gente usa como um caminho, como um instrumento. Então, a gente pode ter método para muita coisa. Método não é específico de conhecimento científico, não. Um assassino, ele tem o seu método de atuação. Entenderam? Então, o método é a forma como a pessoa desenvolve determinada atividade ou executa determinada tarefa. Isso vai ser o método. Quando a gente fala em método científico, aí a gente tem um percurso, um caminho, um conjunto de instrumentos para chegar ao conhecimento. Conhecimento que também vai ser científico, tá? Porque a gente também tem diferentes tipos de conhecimento.
E aí isso casa com o que eu acabei de falar quando o Divino disse que o conhecimento empírico não necessariamente não tem pesquisa, não é baseado na pesquisa. Não é baseado na pesquisa científica, mas tem pesquisa sim, beleza? Então sempre, a partir desse momento, quando vocês saem de uma aula dessa, vocês saem com a cabeça um pouco mais ampliada, dizendo assim, não, tem método em tudo, até a criação do cara lá que quer evitar que a filha tenha relações sexuais cedo, que se expõe e tudo mais, então ele tem uma criação que ele leva para a igreja, ou então trabalha com valores, essas coisas. Então existe um método de o pai, a mãe ou a família tratar os seus filhos, criar os seus filhos visando determinados objetivos, entenderam? E o método científico vai ser isso, o caminho, o percurso, ou procedimento também pode falar, ou o conjunto dos instrumentos que contribuem para chegar ao conhecimento científico. Lembram que eu falei, quando a gente tem experiência, a gente tem dados, esses dados eu analiso dentro de um contexto, formo informação, esse conjunto de informações que às vezes são de diferentes áreas, mas que se relacionam, vai formar um conhecimento, como é o caso lá da economia e administração rural, que vai ter economia, vai ter administração, vai ter finanças, vai ter políticas públicas, vai ter direito ambiental, e tudo isso vai formar aquela área de conhecimento, beleza? Então a diferença, o método científico é um caminho, é um percurso, é um instrumento, é o procedimento para eu chegar de fato ao conhecimento científico, que só vai ocorrer se eu tiver investigação, observação, hipótese, testagem, análise disso e produção do conhecimento final que vai ser divulgado ou comunicado. Beleza? Beleza. Respondeu a tua pergunta, Juliana? Sim, professor, agora ficou claro aí. Que os dois, até o nome é parecido. Tem Exato. tem muitas coisas parecidas aí, né? Como se diz, observação, dados, análise, experimento, tudo parecido. Aí o que eu vou sugerir, pessoal? Isso aqui é estudo. Eu mesmo agora retomei estudo para concurso, não sei se eu vou viver o resto da minha vida sendo professor, porque na área do direito a gente tem concurso que paga muito melhor. Até gosto muito do magistério, mas não sei se é o que eu quero para a minha vida, né? E aí eu comecei a estudar, e eu estudo aula virtual, e aí o meu professor disse, cara, e eu tenho um professor que ele é bastante assim, sei lá, não sei nem qual é a palavra, mas o bicho é muito conteudista e ele não tem muito mimimi, não tem muito conversinha não para tentar convencer o cara a estudar. Ele disse, se quer estudar, quer mudar a vida, é bunda na cadeira, é hora de estudo, usa o teu caderno, assiste as aulas e faz anotação. Então vocês, eu não sei qual é a realidade de vocês, mas sim, tentem fazer algumas anotações durante a aula, porque senão vocês vão dispersando, prestando atenção em outra coisa ou fazendo outra atividade. Eu mesmo já assisti a aula do doutorado e dormi durante a aula. Então, assim, esse vídeo vai ficar gravado. Mentira, eu tô brincando, não dormi nunca na aula do doutorado e por aí vai. Mas, é claro, o interesse da gente é que vai fazer com que a gente deixe a coisa mais bem estruturada, entenderam? E que ela vá fixando, porque se eram informações que vocês não tinham antes, vocês têm que buscar estratégia para que essa informação fique. A gente vai ter uma aula que vai acabar daqui a pouco, e a informação vai ficar ou vai acabar também com a aula? Então, vocês têm que buscar esses recursos. Então, tentem anotar, por favor. Diga, Juliana. Bom, esse ponto aí que você está falando é muito interessante, porque além de ser bom para a gente tá adquirindo conhecimento, isso desperta na gente o interesse, né, de aprender mais, né? Porque quando a gente estuda e vai anotando, a gente tem uma visão diferente de quando a gente só ouve, né? A visão é outra, né? Então, acho que é muito interessante mesmo a gente fazer anotação. A gente sai muito mais ganhando, né? Exato, e assim, vocês vão ser avaliados. A gente vai ter algumas atividades tipo prova que eu vou aplicar e tudo mais. Eu vou aplicar aqui durante a duração da aula. Quem perder vai fazer uma outra atividade que tem uma outra complexidade. Então, assim, não estou querendo que vocês estudem por medo da prova, mas que vocês serão avaliados, e eu quero coisa técnica, eu quero coisa precisa, eu quero que vocês consigam reconstruir um conceito. Eu vou querer sim, isso é fato, eu deixo bem claro, e vocês vão precisar me apresentar isso no decorrer da disciplina. Então, façam esse esforço, vai valer a pena.
e não por mim, por vocês. E outra, saiam da condição de passivo, de receptores. Se vocês querem mesmo ser professores, vocês vão precisar formar pessoas. Então, o compromisso de você formar alguém é você, tipo, não ser um reprodutor, você conseguir discutir coisas, você conseguir passar coisas que vão ajudar a pessoa a formar consciência. Formar consciência não é só ler conceito ou repetir conceito. Deus me livre de um estudante nosso sair só sabendo repetir conceito. Não, ele tem que saber existir na vida dele e criar, às vezes, os próprios conceitos deles, a partir do que um falou, do que outro falou, do que um livro fala, e por aí vai. Ah, Bruno, eu estava precisando dessa confissão do professor sobre dormir na aula, né? Só que tipo, depois teve a escrita do artigo, depois teve seminário, depois, enfim, cada um marca com seu prejuízo, né? Mas eu sei, eu acho que alguém já dormiu na aula do doutorado, então não fui eu que dormi, tá? Alguém pode ter dormido, também não sei, não tem esse registro, não tem essa informação, não passou por um método científico e por aí vai. Beleza? Pessoal, é o seguinte, vocês leram um texto, nem vou perguntar se vocês leram, porque quem não leu está mal. Mas ainda tem chance de se recuperar, beleza? A gente vai fazer agora uma discussão. Diga, Laura. Professor, como você estava falando da questão da atividade, eu lembrei. Como eu entrei ontem, isso vai passar hoje algo para me fazer, porque eu não fiz o trabalho? Em relação a essa atividade dos trios e duplas, eu já tenho a atividade substitutiva. Quem perdeu já tem que fazer e me entregar na segunda-feira até o final do dia. O senhor vai passar ela aqui na Vou passar aula, no final da aula. Vou passar só ao final, porque eu vou liberar o pessoal, encerrar o vídeo, aí começa uma nova gravação, e aí explico para vocês direitinho. Aí explico só com quem perdeu, para não ficar gastando o tempo dos demais com atividade de reposição que não interessa a eles, beleza? Mas só ao final mesmo. Ok. Beleza? Essa daqui do texto, não sei se fizeste leitura ou não. Se não fizeste, tu pode ficar para fazer a atividade substitutiva depois. Beleza? Porque o que a gente vai fazer? Todo mundo recebeu o texto e tinha a obrigação, e é a obrigação mesmo, de ler o texto. Agora a gente vai fazer uma discussão. Como que vai ser essa discussão? Eu vou mandar as questões aqui pelo chat, vocês vão ler e já vão respondendo. Todo mundo vai respondendo ao mesmo tempo. Ah, professor, não sei. Então, beleza, espera a próxima questão e vai respondendo. E aí vai tirar boa avaliação quem responder pelo menos a 3 questões, são várias, não sei se são umas 10, alguma coisa assim, e tiver pelo menos 3 respostas, né? E essas respostas eu vou ler para saber se estão certas ou estão erradas. Tudo bem? Entenderam a dinâmica da avaliação da atividade? Que dinâmica, hein, professor? Pois é, preparo. Pessoal, primeiro então, mandei aí, respondam. Metralhadora no dedo. Estudo a partir da leitura do material. Pelo amor de Deus, não me mandem cópia do material, tá? Eu quero saber o que vocês entenderam. Professor, o senhor vai mandar pelo aquele Mende, é isso? Ah, perdão, estou mandando aqui no chat do nosso Google Meet. Hoje a gente só está usando o Google Meet. Ah, tá. É porque a minha internet caiu e voltou agora, eu não consegui mais acessar ele. Estava com o microfone fechado. Eu disse que eu acabei de mandar a mesma pergunta, aí tu responde aqui no chat mesmo, tá? A gente só está usando hoje só o Google Meet. O Google Meet e o chat do Google Meet. Tá bom, professor, é que minha internet tinha caído, eu não consegui mais acessar. Professor, passou alguma coisa aí?
Passou, doutor. Eu mandei uma pergunta, acabei de repetir, mandar aí no chat, vocês têm que responder. Eu acabei de explicar a dinâmica. Eu vou passar várias perguntas, espero 1 minutinho, 2, vocês vão respondendo. Aí eu vou analisar o que vocês responderam e vou dar uma comentada. Vocês têm que responder para ser bem avaliado nessa atividade, tem que ter pelo menos 3 respostas. A gente tem várias perguntas. Não quero que copie e cole coisa do material, quero que fale o que entendeu. Professor, não entendi nada. Beleza, então não participe, depois a gente vê uma atividade substitutiva. Mas sempre precisa ler o material, estudar e tentar entender. Beleza, pessoal, eu não vou parar agora, vou parar ao final, vou mandar a próxima pergunta. Mandei a próxima pergunta. Professor, Diga. Pode falar, Jusilei. Professor, não entendi a pergunta. No material diz que para a gente ter política pública precisa de um ente essencial. Qual seria esse ente? professor, o senhor pode repetir novamente? Minha internet caiu bem na hora que eu estava perguntando, e o senhor foi explicar para a colega e a minha caiu de novo. A pergunta é qual ente é essencial para o acontecimento da política pública? Acabei de copiar no chat novamente. Passar para a próxima pergunta. O que se entende por governabilidade? Beleza, Divino? Agora sim, essas atividades substitutivas, elas vão no curso, tá? No curso, assim, ou seja, a gente já está andando, né?
o carro está andando, vocês precisam fazer a atividade. Para quem fez e respondeu tudo, a atividade acaba um pouquinho agora, né? Mas aí quem precisar de atividade substitutiva tem que entregar muito rápido, então já vai acumulando com a próxima leitura. Para quem leu, está aqui hoje com a leitura completa, digamos assim que passa desse conteúdo já hoje. Mas para quem não leu, aí vai ficar acumulando isso com o próximo conteúdo que tem que ler. Então, evitem ao máximo. Mas aí cada um vai conduzindo a sua vida e se organizando. Mas como eu falei no grupo, organizem-se para ler as coisas no tempo certo, que aí fica leve, mas desde que leiam. Professor, repete a pergunta para nós, fazer um favor. A última foi essa: o que você entende por governabilidade? Beleza, passando para a próxima pergunta. Próxima pergunta é o que não pode faltar numa definição de política pública. Lembrando que o material ele diferencia, não é política pública e só política. Habilidade de governar. Passando para a próxima pergunta. Que grupos atuam na política? Dê exemplos. Na política e não na política pública. Professor, dá para você ir mais devagar um pouquinho aí? A internet está muito lenta aqui em Beleza, beleza. casa. Pegaste a última pergunta, não é? Que seria que grupos atuam na política. Repeti e mandei no Sim, chat. peguei. Fazer só mais duas. Aí a gente passa para comentar o texto.
E aí eu vou querer ouvir um pouquinho, já que vocês mandaram um monte de respostas, né? Aí eu vou querer ouvir vocês falando sobre as respostas de vocês. Para mudar aqui um minuto, eu mando a próxima pergunta. Sempre é com base no material, tá? Então o material ele responde a essas perguntas, dá exemplos e tudo mais. Claro que o material ele é com base na no estudo da sociedade, não é? Mas sempre ele dá uma diretriz, ele não fica permitindo qualquer coisa. Próxima pergunta, o que se entende por justiça social? Então, a pergunta de agora é o que se entende por justiça social? O Gleice ficou calado, foi respondeu a três perguntas, aí caiu fora. Não, moço, eu só tava fazendo as perguntas rápido demais, não tava dando tempo de eu escrever, não. Sério? Tá chegando aí um montão de resposta aí. Eu tô do mesmo jeito que o Gladson, professor. Eu tô tentando achar a resposta da primeira pergunta aqui, na minha cabeça. Certo. Eu vou já perguntar para vocês dois, que aí vai ficar mais fácil, né? Não vai precisar escrever. Calma, homem, meu Deus. Eu estou calmo. Próxima pergunta, pessoal. Qual a diferença entre educação e educação escolar? Eu mando a última e eu começo a discussão enquanto eventualmente vocês respondem. Espera aqui um minutinho. Entendi que justiça social é algo feito pela maioria, ou seja, decisões devem ser feitas pelo povo. Isso é justiça social, será, hein?
Pessoal aquietou aí na tua casa, Bruno? Não, professor, eu só acredito que eu tive que me mudar temporariamente aqui para fora, que tô no relento, porque, olha, sinceramente. Tá certo. É bem nesse sentido aí mesmo, Jusilei. A primeira é bem mais ampla, né, em quaisquer ambientes, mas beleza. Mandar a última pergunta aqui e começar a olhar essas respostas de vocês. Da educação, professor? É da educação, a diferença, né, entre educação e educação escolar. Pessoal, enquanto vocês vão respondendo, a última pergunta acabei de mandar, na verdade até tinha mais, só que pelo nosso tempo vou parar nessas daqui mesmo. E aí eu pergunto, alguém que leu o texto e tudo mais, quer fazer algum comentário rapidão sobre ele? Participação vale nota. Óbvio, né? Quem leu e tudo mais, se gostou, se não gostou, por que não gostou. Diga, Gleidson. Fala Gleidson, fala como o teu nome? É Gladson. Gleidson, então beleza. Gleidson, e aí? Eu vou falar aqui, professor, mas o senhor vai ter que esperar de novo para mim poder escrever lá no chat. Não, só fala assim, gostei, não gostei, gostei por isso, não gostei por isso. Ah, professor, achei interessante, devido a falar de política pública, política, e as definições delas, né? Por acaso, a política se trata-se de qualquer lugar, é um meio que você pode, como posso explicar? É o meu cotidiano, onde você pode tomar decisões, ou passar decisões para outras pessoas. Já a política social é a política que é determinada dentro do comando da política, onde tem aqueles governadores, essas outras pessoas, que é determinada assim pelo Estado, entendeu? É interessante por conta disso, porque deixa bem específico, foi um artigo bem escrito, eu achei bem legal. Eu estava até comentando com a Bruna, eu acho que era ontem ou foi hoje cedo, não lembro bem. Beleza, muito obrigado. Outra pessoa? Diga, Milena. Eu fiquei pensando a respeito do que Azevedo define como política, né? Ele fala que a política é tudo que o governo faz e deixa de fazer com todos os impactos das ações e omissões. E logo depois fala que o povo não é responsável direto nem agente implementador de políticas, mas a sociedade, ou seja, o povo faz a política. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais a respeito de como que o povo não é responsável, mas é ele que faz a política. Tá, ele fala, só corrigindo, ou complementando, ele fala que o povo não é responsável direto pela execução da política pública, beleza? Porque se ler com cuidado o texto, vai ter essa diferença entre o que é a política e o que é a política pública. Eu vou só pedir para te responder depois da participação do Divino, aí depois dele eu começo a comentar essa parte, beleza? Diga, Divino. Professor, sobre o que o senhor perguntou, sobre se gostou ou se não gostou do texto. Eu não li ainda, mas com certeza eu vou gostar, porque políticas públicas e política hoje faz parte do nosso dia a dia. E é uma área que abrange o que eu mais gosto da minha vida, sabe o que é? Eu fiz um curso agora, recentemente, de Direitos Humanos, e dessa área eu faço parte do Conselho da Saúde de Porto Alegre do Norte, sabe? Então é um trem que abrange muito. Então o que mais você se vê é políticas públicas dentro da saúde, dentro da escola, dentro da sociedade, entendeu? Então vai ser com certeza eu vou gostar. Beleza, eu só vou te chamar, assim, maravilha, eu gosto, cara. Eu sou apaixonado pela área, né? Tanto que a minha especialização, a única especialização que eu concluí direitinho, Federal de Ouro Preto, foi sobre gestão de políticas públicas. Então é uma área assim, que me interessa muito, muito mesmo. Já leio texto sobre, já está com alguns dias, né? Desde a minha graduação já lia, tinha interesse, terminei lá em 2012. Em 2013 eu faço, acho que concluo a especialização, não lembro se eu defendi, acho que eu defendi em 2013, acho que eu comecei em 2012 e defendi em 2013, e desde então venho trabalhando, atuei durante muito tempo como auditor, aliás, na área de controle, não é, na Controladoria Geral da União, depois auditor no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, depois fiz mestrado na área de administração
não concluí ainda na Federal da Bahia, então estudando sempre políticas públicas. É uma área que eu gosto muito, eu acho que é importante, é essencial para quem atua na educação. E aí, eu só vou te fazer aqui de novo puxando a orelha, cara. De boa intenção, o inferno está cheio. Então, assim, te programa, eu sei que a vida é corrida, mas tenta adotar uma rotina assim. Se eu não conseguir ler o texto, mas eu vou ler a primeira página e a última, eu vou ler 2 páginas em cada dia, eu vou ler 1 página por dia, mas tenta, assim, evitar ao máximo chegar sem leitura. Óbvio que deve ter um motivo, deve ter a rotina e tudo mais, mas tenta ler. Porque, às vezes, boa intenção sem a fundamentação, a gente não consegue avançar tanto, entendeu? Eu estou falando isso porque se tu és agente de políticas públicas, membro de conselhos de fiscalização, esses órgãos do controle social, com mais razão, precisa disso para fazer bem o que já está atribuído a ti, beleza? John Leno, fala, cara. Beleza. Professor? Diga. Eu não tive tempo mais também, professor, que eu estava tentando coisar aquele fichamento lá e não estou conseguindo, estou quebrando a cabeça, chego do serviço, tentando e não estava conseguindo. Que fichamento, cara? Eita, fichamento lá que tem. Fichamento tem de mandar no mudo lá, ué. Não tem nada, não. É de outra disciplina. Pois é, e eu tô tentando e não tô dominando a área lá desse negócio desse mudo aí, tá quebrando minha cabeça. Faz a tua agenda, o teu dia tem 24 horas. Assim, quantas horas eu vou dormir? Tipo, leitura de 1 página de um texto, cara, não vai atrapalhar o teu dia, mas assim, não deixa a minha disciplina de lado, não, porque tu precisa de todas as disciplinas, então concilia. A palavra de ordem, a palavra mais importante é conciliar. Não deu tempo? Beleza, acontece mesmo, comigo, com qualquer pessoa, mas não deixe de ler alguma coisa do material. O ideal é que leia tudo, mas se não deu, paciência, mas o pior cenário é o ler nada, beleza? Mas concilia tuas atividades aí com as tuas disciplinas todas. John Lennon, fala, cara. Uma boa noite a todos. Noite. Deixa eu te falar aí, ô Divino. Você tem que conciliar sim, porque é sequência das matérias. Nós fizemos com a professora Lucimar aqui a metodologia e estamos agora na ciência lá também da filosofia, né? Aí está dando uma sequência, é praticamente quase o mesmo material. Só reforçando aí o que o professor está falando, mas é mais ou menos nesse sentido aí. Professor, quanto à política, eu realmente era um cara desinteressado dessa área, nunca gostei. Comecei a gostar de uns 4 anos para cá, que eu vim abrir a mente a respeito sobre o assunto. E agora que já estamos se debatendo a respeito, o conhecimento é que nem eu falei para o senhor, é sempre bem-vindo, né? Uma coisa que a gente tem que buscar sempre. A política em si é a sociedade, somos nós. Querendo ou não, ela está dentro de cada casa, está com cada pessoa, onde você vai, o que você vai fazer, existe o meio político lá. Ou seja, eu tinha uma mentalidade nem de querer ir votar, não gostava disso. Já tinha aquela concepção, vou votar para quê? Se não serve para nada. Mas realmente um voto de uma pessoa hoje faz a diferença, eu tenho esse conhecimento. Você tem que participar, diretamente, indiretamente, e é como eu estou vendo agora, estudando mais, que a gente tem que buscar mais informação, cada dia mais. É isso aí, professor. É mais ou menos nesse sentido onde eu estou me vendo na leitura que eu fiz. Não cheguei também a ler o texto todo, mas consegui pegar mais ou menos isso aí. Beleza. Fala, Jusilei. A última pessoa inscrita, Jusilei, depois a gente encaminha para o final. Fala, Jusilei. Assim, o que o John Lennon falou é verdade. Eu não gosto de política. Eu não tenho interesse por política. Não gosto, nunca gostei. Então, eu li todo o texto que o senhor passou, mas eu sinceramente, professor, eu sou sincero, não gosto de política. Não gosto, eu não assisto televisão, quando começa a falar de política, eu não gosto.
Então, é muita pouca coisa que eu entendo sobre isso, de política, porque realmente eu não gosto, não aprendi a gostar ainda, igual o John Lennon começou a gostar, eu não aprendi isso ainda. Beleza. Pessoal, vou fazer o seguinte. Primeiro ponto. Leitura de material é essencial. Eu sou um professor, posso não ser idoso, mas eu tenho a minha cabeça assim, igual a de quando eu era educado lá na minha infância, e eu era muito cobrado, né? Fazer suas atividades em dia, tirar boas notas, e meu pai batia mesmo se não tirasse nota boa. E graças a Deus nunca apanhei, porque eu sempre gostei muito de estudar, então estudar era muito um prazer. E a família dos meus pais, ambas, são de origem muito humilde, e a meta de vida deles era garantir que os filhos chegassem a bons níveis de escolaridade. Fez toda a diferença mesmo, pessoal, na minha vida e tudo mais. Bom, encaminhando aqui, ô Jéssica, eu vou pedir para te deixar para ser a primeira pessoa do próximo encontro, mas eu mandei o formulário de avaliação do encontro de hoje, e daí... na próxima aula a gente tem uma atividade avaliativa sobre esse texto. Eu vou aplicar um quiz, um joguinho que vai exigir que vocês tenham lido, senão vocês não vão conseguir acertar as questões, e aí a gente garante a leitura do material na integralidade. Beleza? Então, ganharam um tempinho. Vou agendar aqui, fazer a agenda da próxima semana, dos dias em que a gente se encontra, e aí vocês vão precisar terminar de fazer a leitura do texto. Vou só falar da diferença, agora não lembro se foi Milena que perguntou da diferença entre política e política pública. O texto fala o seguinte, a sociedade ela não é responsável direta pela execução da política pública, mas na política a sociedade está incluída. E aí eu coloquei no chat que decisões e poder são a essência da política. Por quê? Toda hora que a gente está tomando uma decisão, quando a Jusilei está dizendo assim, eu não gosto de política, e eu não assisto a política e não ligo a TV aqui na minha casa. Isso é uma decisão, pessoal? Sim ou não? Sim. Diretamente é a decisão dela. É a decisão dela, perfeito. Em relação à família dela, ela tem condição de exercer algum poder? Em relação à filha dela de 6 anos, ela exerce algum poder? Não. Não? Se ela disser que não vai ligar a televisão, a filha dela tem que obedecer ou não? Deveria, né? Então, isso é um poder. Se a Jusilei não exerce o poder, também é a opção da Jusilei. Entendeu? Porque tem forma de você obrigar uma criança a te obedecer. É o castigo, que pode ser físico, pode ser outro tipo de coisa, deixando de receber alguma recompensa, entendeu? Ou é com alguma bronca, você fala algo e a criança fica sabendo que aquilo é errado. Então, assim, decisão e poder, pessoal, todos nós temos e tomamos diariamente. Professor, mas eu não tomo decisão nenhuma, eu deixo seguir solto ali, como Deus criou batata. Beleza, isso também é uma decisão. Entenderam? Então, fazer ou não fazer, escolher não fazer ou escolher fazer são decisões. E a política está em todas as possibilidades que a gente toma decisões ou toda vez que a gente exerce algum poder ou deixa de exercer o poder tendo esse poder. Então, se a Jusilei tem poder de educar a filha dela, mas deixa de fazer determinada coisa, isso também é a escolha dela. E é uma escolha com base na compreensão que ela tem das coisas. Beleza? Então, a política pública é sempre o Estado, o poder público fazendo serviço para a sociedade. Eu vou já encerrar, vou só pedir mais um minutinho de paciência. Então, assim, toda vez que a sociedade precisa de alguma coisa e o poder público tem que prestar isso, é por meio das políticas públicas. Então, quem presta a política pública e faz as coisas que beneficiam a sociedade é o poder público, o Estado, que na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais. Então, não é a sociedade que vai pavimentar a rua, não sou eu, não é a Jéssica, não é a Juliana, não é a Jusilei, não é o John Lennon, a menos que algum de nós trabalhe, né, com a pavimentação de ruas. Mas não somos nós que fazemos, é a prefeitura, é o Estado, é o governo federal e por aí vai. Mas a parte da política, sim, na política eu estou incluído. Mesmo quando eu não quero ir votar, e eu não voto, tá, pessoal, por incrível que pareça. Eu deixei de votar quando eu morei em Campo Grande, e aí deixei o meu título lá em 2014, desde então eu só justifico. É a minha opção. Eu poderia já estar votando para presidente em qualquer lugar onde eu estou, mas é a minha opção, não tenho votado desde a eleição de 2014. Mas isso também é uma escolha. É a minha escolha. Aí eu aceito a escolha que os demais tomam. Mas isso também é a minha escolha. Politicamente eu tomei a minha decisão e exerci ou deixei de exercer o meu poder. Porque faz diferença sim. E aí eu vou lembrar que no tempo, acho, da eleição da Dilma, que ela concorreu, não lembro agora se foi com
com a Aécio Neves, que ela concorreu em 2014, o tanto de pessoas que deixou de votar, se tivesse ido votar, teria elegido outro candidato, por exemplo, se todo mundo votasse no outro candidato. Então, assim, a omissão, ela também faz bastante diferença. Se as pessoas tivessem votado, teria tido um resultado diferente. Não estou dizendo que seria bom ou ruim, tá, pessoal? Estou só falando que quando a gente se omite e deixa de fazer alguma coisa, a gente também está participando daquilo, tomando a nossa decisão e exercendo ou deixando de exercer o nosso poder. Pessoal, preencham o formulário de avaliação do encontro de hoje, é essencial estar vendo como é que está a leitura, o que vocês estão achando, se está bom, se está ruim. Na próxima aula eu vou fazer o cronograma dos dias do encontro da semana que vem, mas no primeiro dia que a gente se encontrar a semana que vem, tem uma atividade avaliativa sobre esse texto, que vai exigir a leitura, ou então vai ter problema na pontuação, beleza? E aí, por isso, agradeço a quem compareceu. Quem não pegou a atividade substitutiva referente a essa atividade dupla ou trio, fique na sala, que aí eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito extenso e vou passar as instruções quando eu começar a gravar novamente, beleza? Pessoal, então, quem já está liberado, quem não precisa de atividade substitutiva, muito obrigado. Na próxima aula, a gente continua as nossas discussões. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Professor, só uma dúvida. Boa noite, professor. Boa noite, diga. Tchau, gente. Boa noite. Eu cheguei atrasado na sala de aula. Foi passado alguma coisa diferente hoje ou o assunto se resume nisso que nós fizemos aqui? Deixa eu ver aqui só um minuto. Eu entrei já era 8h30. Não, beleza. Não tem atividade substitutiva porque tu participaste da atividade em trio, não é? E vocês tinham falado já na primeira aula. Então, não tem nenhum prejuízo, não. Então, só tenta chegar no horário da aula, se der também, porque deve ter